De volta com mais um vídeo e hoje eu vou gravar falando sobre como foi o primeiro trimestre da gravidez. Como vocês podem ver, o baby já está quase chegando, eu já tô com 38 semanas. Eu acabei não conseguindo gravar antes os vídeos, eu queria muito ter gravado, mas eu acabei não conseguindo me organizar o suficiente para ter tempo para gravar. Mas eu anotei tudo no celular, que tá aqui na mão, inclusive. Fui anotando semana por semana o que eu sentia, quais eram os sintomas, e aí eu vou dividir um vídeo em 3 trimestres, né? Que são os 3 trimestres da gravidez, tá? Então nesse vídeo eu vou falar sobre os sintomas do primeiro trimestre. Vamos lá. Vou pegar a cola aqui para eu não me perder. Então, nas primeiras semanas, a gente já começa a sentir, eu pelo menos já comecei a sentir as minhas roupas um pouco apertadas, né? E assim, não tinha barriga, com 5 semanas eu ainda não tinha barriga, mas eu sentia, se eu ficasse de calça jeans, por exemplo, ou alguma calça que apertasse um pouco mais, eu sentia um pouco de cólica. Então eu comecei a colocar essas calças pro fundo da gaveta. Uma coisa que facilitou muito pra mim foi o João ser médico, né, gente? Muda muito, faz toda a diferença. Então ele tá comigo o tempo inteiro, eu faço perguntas o tempo inteiro, ele me responde, ele tira todas as minhas dúvidas. Assim, quando eu preciso também eu falo com a minha doutora, que é a doutora Rafaela, ela nunca hesitou em me responder alguma coisa, mas como eu tenho ele do lado e tem até mais abertura, né, lógico, mais intimidade, é meu marido, eu acabo fazendo mais perguntas pra ele e quando eu chego na consulta eu tô tranquila, eu não tenho tanta pergunta. E assim, geralmente eu também não tenho muita pergunta, assim, mas pergunta boba, mas sempre tem, né? A gente sempre tem alguma duvidazinha e tal. Então é sempre bom esclarecer, né? É bom a gente não ficar com nenhuma dúvida. Então, nesse primeiro trimestre, até a 6ª semana, assim, mais ou menos, eu não tive muitos sintomas ruins. Eu tive esse sintoma da cólica, que era bem de leve mesmo. Eu sentia realmente que quando a calça estava apertada, eu sentia a cólica. E esse lance da calça é importante lembrar que, assim, eu não sou de usar roupa folgada, tipo macacão, calça folgada, eu não gosto. Eu gosto de calça skinny, calça jeans, eu amo calça jeans. Tanto é que, pra mim, a maior dificuldade na gravidez foi ter que cortar as minhas calças, porque eu uso muito mesmo. Eu amo calça jeans e eu, tipo, uso assim todos os dias, né? Então, pra mim essa parte foi bem difícil, eu tive que cortar, porque eu sentia, como ela já aperta normalmente, né? Ela já era mais justinha, então acabava me apertando a minha barriga. Quando eu completei 7 semanas, eu comecei a sentir um pouco de enjoo, com ânsia de vômito, mas durou muito pouco, foram 2 ou 3 dias no máximo. Azia, eu não tive azia nenhuma durante a gestação inteira. O bom de eu estar no final é que eu já posso falar isso, eu não tive azia. Depois não tive enjoo também. Muita gente fala que no começo você sente enjoo e azia e no final volta tudo. Nossa, meu final foi super tranquilo, tá sendo, né? Super tranquilo, muito mesmo, assim. Eu não tô sentindo nada do que o povo fala que você vai sentir, que você sentiu no começo, você vai sentir no final. Não tô sentindo. Então, assim, não é regra, acontece com várias pessoas, cada gravidez é de uma forma, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então não fique assim pensando que, porque fulano teve, ciclano teve, eu também vou ter. Não, você não precisa passar por isso. Falar sobre sono é comigo mesmo. Então, no começo eu não tive tanto sono assim, igual as pessoas falam que tá trabalhando e dorme, sabe, assim, um sono incontrolável. Eu não tive esse sono incontrolável. Eu sempre tive muito sono e eu sempre dormi muito bem, principalmente depois do meu casamento. Eu não sei porquê, mas não tem explicação nenhuma, mas eu durmo muito bem. Eu durmo a noite inteira, numa boa, tranquila. Qualquer horário que você falar dorme, eu durmo. Então eu nunca tive problema com sono. Então sono pra mim não foi um problema. E também não foi assim, nem no começo da gravidez e nem agora no final, de sentir demais a ponto de ter que parar tudo e dormir. Aconteceu um dia ou outro, assim, de ter um pouquinho mais de sono, tipo à tarde, depois do almoço.
Se eu ficasse parada por muito tempo, eu sentia um pouco mais de sono. Mas é normal da gravidez, é normal da gestação, né? Sua energia está sendo sugada ali embaixo, né? Sua energia tem que multiplicar para 2 pessoas, então é normal sentir um pouco mais de cansaço. Tanto é que no começo eu senti sim um pouco mais de cansaço. Eu fiz academia até os 3 meses, depois eu não fiz mais, não fiz mesmo. Eu queria muito ter voltado, mas eu não conseguia. Não era assim por cansaço, por passar mal, mas era mais por preguiça, realmente, eu confesso. Eu tinha muita preguiça e como a energia é um pouco menor, tipo assim, eu sentia assim, que eu tinha um nível de energia. E aí, se eu malhasse, porque eu malhava sempre de manhã, se eu malhasse de manhã, tipo assim, a energia do meu dia tinha acabado, entendeu? Só na malhação. E aí não ia ter energia pro restante do dia. Então foi isso que eu senti e aí eu comecei a parar um pouco, fazia caminhadas mais de leve, não fiquei fazendo musculação mesmo, eu parei completamente. Uma coisa também do começo da gravidez foi as idas ao banheiro de madrugada, né? Isso realmente aumentou. Eu sempre acordei pelo menos uma vez na noite para ir no banheiro. E no começo da gravidez eu acordava 3 vezes para ir no banheiro. 3 vezes da noite para ir no banheiro. Mas isso não me perdia o sono, como eu falei, eu não tinha problema com sono, nunca tive. Então eu voltava e dormia numa boa. E sobre o cansaço e a fraqueza também, eu tô indo e voltando nos temas, né, gente? Ainda bem que eu anotei tudo, porque senão eu ia ficar horas aqui falando e não ia ficar dando volta. Mas então, sobre o cansaço e a fraqueza, eu senti, né, nas primeiras semanas, até a 7ª, eu senti, e quando eu levantava rápido eu ficava tonta, eu sentia tonteira também. Então isso realmente é importante, você ter um pouco mais de cuidado, né? Eu sempre fui assim, de tipo, sentou, levantou, correndo e tal, e aí eu comecei a sentir isso, eu sentia fraqueza, eu tinha que parar, me apoiar, levantava devagarzinho, comecei a levantar devagar, aprender a levantar devagar, tipo, tô sentada, levanta com calma, não levanta correndo, sai correndo. Falar sobre o choro, né? Muitas mulheres falam que ficam chorosas e tal. Acontece um turbilhão de hormônios que agem ao mesmo tempo, né? Então, assim, e mudam completamente na gravidez. Então, eu, graças a Deus, tenho o João como meu médico, meu nutrólogo. Ele me acompanhou a gravidez inteira com suplementação. A gente fez suplementação específica, individual. Isso é muito, muito importante. Eu não senti muita coisa que muitas mulheres sentem. Tipo assim, os meus hormônios não ficaram bagunçados, alterados. Então eu não tive esses picos de emoção, eu não tive choro por nada, entendeu? Foi uma coisa ou outra, foi pontual, tipo, algumas coisas emocionam um pouco mais, lógico que você tá, né, carregando um filho, é um sonho pra gente, é um sonho. Então assim, mas não fiquei de chorar o tempo inteiro, assiste qualquer coisa e chora, não fiquei assim. Então, é uma coisa bem importante, assim, de você fazer um acompanhamento mesmo, não só de controle hormonal, mas também de suplementos, né, vitaminas e minerais. Todo mundo precisa suplementar, todo mundo precisa de alguma vitamina que não tenha, não é que não tenha no seu corpo, mas tem com tipo, uma quantidade muito pequena que poderia ser bem melhor, poderia ser bem maior e seu corpo está funcionando bem melhor. Então isso tudo influencia muito, principalmente na gestação, né? Que você está gerando uma nova vida dentro de você e ela suga todas as energias, todas as vitaminas, minerais que eles precisam. Então isso faz muita diferença. Como eu falei pra vocês, a gente descobriu a gestação com 4 semanas. Eu ia falar 4 meses, credo. 4 semanas. E aí o João, sendo médico, ele fez um pedido de ultrassom. A gente fez o primeiro ultrassom com 6 semanas. E a médica falava assim, olha, tá muito cedo, vocês não vão conseguir ver nada. A gente foi numa clínica especializada só pra fazer a imagem mesmo. E aí ela preparou a gente e tal, vocês não vão conseguir ver nada, tá muito cedo, pererê, pererê. Quando ela botou como
Como é o nome, gente? O ultrassom. Quando ela começou a fazer o ultrassom, ela começou a ver muita coisa, assim, tinha já o saco gestacional, então deu pra ver bastante coisa, e ela não esperava, né? E tentou preparar a gente pra também não ver nada. Mas até ela ficou surpresa, e a gente também. E aí rolou muito aquilo assim, olha, se deu pra ver muito agora é porque pode ser gêmeos. Então, eu fiquei bem tensa. Aí na 8ª semana a gente foi na obstetra, que tá me acompanhando o parto inteiro, que é amigo do João, eles já estudaram juntos. E hoje eles fazem a pós com o Dr. Laí Ribeiro juntos. E lá mesmo, na consulta, ela já faz o ultrassom. Então eu acho isso maravilhoso, fantástico, porque eu não tenho que ir numa clínica fazer ultrassom e voltar para ter a consulta com ela. Na própria consulta ela já faz o ultrassom. E aí tava tudo bem, sem problemas, crescendo numa boa. E aí a gente confirmou que era só um. Né? Então foi um alívio imediato. Uma outra coisa que eu vou falar também é sobre apetite. Sim, no começo eu sentia muita fome. Nossa, é impressionante. Eu acabava de comer e tava com fome de novo. Apetite intenso mesmo. Eu comi muito. Eu vou fazer um vídeo depois pra vocês falando sobre como foi a minha rotina de alimentação na gravidez. No meu antigo canal eu tinha, né, uma rotina sobre alimentação, que a gente mudou a alimentação completamente. Já tem, eu acho que 3 anos que a gente mudou bem. Eu emagreci 15 quilos, o João 25, por aí mais ou menos. Então assim, a gente já vinha seguindo uma alimentação mais paleolítica mesmo, assim, de gorduras e carnes. E eu continuei, não mudei, mas aumentei um pouco, porque eu realmente sentia muita fome. Então eu aumentei um pouco mais de gordura. Eu vou falar pra vocês só sobre isso depois, um vídeo só sobre alimentação, tá bom? E pra finalizar o vídeo, na 12ª semana eu tive uma gripe, que falam que é a gripe da gestante. Toda gestante passa por isso. Eu tive ela no comecinho e tive agora no final, eu tive uma crise de rinite. Mas nessa 12ª semana ela durou 3 semanas. 3 semanas de gripe, com o nariz congestionado, sinusite, dor de cabeça, tudo isso. E fiquei 3 semanas bem ruim, assim. Então, junta cansaço com falta um pouco de energia, com gripe, aí você imagina, né? A gente dorme um pouco mais, é normal. Querer ficar um pouco mais prostrado, né? Mais quieto, mais deitado. Então isso realmente aconteceu na 12ª semana. E eu já ouvi vários relatos também de várias pessoas falando que tiveram gripes. E no próprio aplicativo do Baby Center, que eu sigo, né? Se você não tem ainda, é bem legal o aplicativo. Baby Center chama. E lá eles falam sobre toda semana, eles têm alguma coisa pra falar. E falava exatamente sobre a gripe da gestante, né? Então eu realmente tive, isso eu tive. É isso, gente. Fico por aqui. Esse foi o primeiro trimestre da minha gestação. Eu tenho pouca coisa pra falar, graças a Deus eu tô muito bem. Eu não senti muita coisa que a maioria das pessoas sentem. Eu não tive vômito, eu não tive enjoo demais também, azia. Eu não senti isso, graças a Deus. Não enjoei de comida nenhuma também. Eu tive algumas vontades, eu vou falar depois pra vocês. No vídeo que eu vou falar sobre alimentação eu falo. Mas não foi nada assim exorbitante, não foi nada que, nossa, preciso comer. Não tive nenhum desejo diferente, tipo de comer cimento, de lamber sei lá o que. Não tive essas coisas também. Então é isso. Na próxima eu falo pra vocês como foi o 2º trimestre, tá bom? Muito obrigada por acompanhar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dá um joinha aí se você gostou pra ajudar na divulgação do canal. E a gente vai vir com outros temas também. Eu não quero falar só sobre maternidade. Eu queria falar um pouco mais sobre maternidade, porque já o João Pedro nasce e eu não falei quase nada, né? Mas então eu vou tentar correr com outros vídeos também pra sair antes do João Pedro nascer. Vamos ver. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.